Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco e hoje o assunto é pré-natal e vamos receber o obstetra, o colega, o amigo Edson Borges para falar um pouquinho sobre pré-natal no Brasil, né? Edson coordena e idealizou um curso chamado Pré-natal baseado em evidências para profissionais de saúde e tem estudado muito sobre esse tema. Eu acho que a grande pergunta a ser respondida, eu vou deixar até para que ela fique um pouquinho para o final, é se o pré-natal no Brasil prepara a mulher para o parto. Eu acho que essa é a pergunta mais importante dessa live. Vamos fazer uma viagem aqui sobre o setor público, setor privado, tentar fazer um paralelo com o que acontece pelo mundo afora e eu acho que vai ser muito rico. Para quem conhece o Edson, chama ele carinhosamente de Edinho. Então, Edson, você viu, né, na minha apresentação, né, um pouco do que eu quero conversar com você, né? Eu sei que você tem estudado muito sobre o cuidado pré-natal, então eu queria fazer um pouco essa viagem assim sobre os dois modelos de cuidado ao nascimento no Brasil, setor público e privado, olhar um pouquinho também para o que acontece lá fora, porque você tem viajado também, né? Antes da pandemia, estava viajando também e eu acho que vai ser muito bacana, né? O Edson, para quem não conhece, é obstetra, trabalha com coordenação de residência médica e desenvolveu, como eu disse, esse curso para profissionais voltado para um pré-natal baseado em evidência, né? Então, quem está aqui no Instituto escuta muito essa palavra, né? Baseado em evidência, né? E o pré-natal não poderia ser diferente, sendo que ele é peça importantíssima, né, no cuidado da saúde das gestantes. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Edinho. Vou te chamar de Edinho, porque os amigos te chamam de Edinho, né? Queria que você falasse um pouquinho quando. Tranquilo, acho que nós estamos aqui numa conversa entre colegas e amigos também, então eu fico, né, pode ficar totalmente à vontade. E eu acho que o seu público também é um público que a gente vai tratar como amigo, né? Então acho que é muito tranquilo, vamos ficar bem à vontade aí. Que bom, Maravilha. que bom, que bom. O Edson, me fala um pouquinho, então, quando foi que esse interesse, né? Você é obstetra, trabalha com formação de residentes, né? E trabalha em maternidade ativamente, mas quando foi que o cuidado, esse olhar ao pré-natal começou a ou te encantar mais, ou te trazer um pouco mais de atenção? Fala um pouquinho assim, em que momento foi isso e talvez por que você começou a olhar para o pré-natal de uma maneira mais especial. Bom, eu entrei no Sofia Feldman em 2009 e em 2011 eu fui convidado para participar do programa de qualificação das maternidades no Brasil, pelo Ministério da Saúde. O programa de qualificação das maternidades, ele antecedeu a Rede Cegonha. E a Rede Cegonha nós sabemos que é um grande projeto, uma grande política ou estratégia de qualificação da assistência nas maternidades. Então, eu tive a oportunidade de viajar e conhecer grandes maternidades no país inteiro. E dos discursos quase universais é a questão da qualidade do pré-natal, né? Todos os problemas das maternidades, eles são considerados por quem trabalha em maternidade como um problema do pré-natal. A nossa mortalidade materna que é alta porque o pré-natal é mal feito. O nosso índice de cesariana é alto porque o pré-natal é mal feito. Então, nós identificamos, eu acho que isso é uma visão realmente generalizada, de que existe um problema no pré-natal. Isso é visto pelas maternidades. Talvez não seja exatamente aquilo que as maternidades ou os profissionais das maternidades queiram dizer, mas que existe um problema, sim. E existem estudos qualitativos que avaliaram a qualidade do pré-natal no Brasil, que também mostram isso, né? Realmente nós temos um problema de qualidade. O pré-natal no Brasil, né, 70% dele é no sistema público, e no sistema público, o pré-natal ele é feito por médicos e enfermeiras generalistas, que nem sempre, ou quase na maioria das vezes, não tiveram uma formação específica em pré-natal, ou tiveram a formação da graduação, que a gente sabe que é completamente deficiente. Nós sabemos hoje que qualquer médico ou qualquer enfermeira que conclui um curso de graduação,
e que vai para a prática, nós sabemos que a formação em pré-natal ela não é suficiente. Então, são profissionais da atenção básica, médicos, enfermeiras, ou recém-formados, ou médicos e enfermeiras que já passaram por outros setores, outros tipos de, né, outras especialidades. Então, a partir daí, ora, se todos nós reclamamos do pré-natal, então é preciso que a gente comece a trabalhar no sentido de melhorar o pré-natal. E aí veio a consequência disso. Qual é a iniciativa do governo brasileiro de melhoria da qualidade do pré-natal? Não existe ou não existia. Mesmo a Rede Cegonha, que tinha como proposta e que incluía um componente de pré-natal, mesmo a Rede Cegonha, que sou um admirador da Rede Cegonha, acho que foi um grande salto, né, um grande avanço, uma aposta ousada da assistência obstétrica no Brasil, né, mudar o modelo de cuidado obstétrico no Brasil. Então não há como negar esse mérito da Rede Cegonha. Mas mesmo a Rede Cegonha teve uma atuação muito modesta em termos de melhoria da qualidade do pré-natal. Então é isso, eu acho que nós constatamos, e se a gente identifica um problema, nós precisamos nos movimentar para cuidar desse problema. E disso que veio o nosso curso, o curso Prenab, que é um curso, enfim, ele veio de uma necessidade pessoal de melhoria, de uma necessidade, de um desafio pessoal, de contribuir para dar uma resposta para essa lacuna. E, enfim, é isso. Acho que daí começou, já que a sua pergunta era essa, né, de onde que veio esse interesse. Isso já tem 6 ou 7 anos, né, desde 2014, né, desde 2014, 2015, que foram feitas as primeiras oficinas, ainda muito rudimentares, ainda rudimentares mesmo, porque eu próprio era um iniciante, né? Era um iniciante e um curioso, que comecei a estudar, e, enfim, a gente vai acumulando algum conhecimento, né? Eu acho que essa que é a breve trajetória. E aí, desde então, já se passaram várias experiências de conversa em vários ambientes, desde a atenção primária em municípios pequenos até municípios maiores, grupos pequenos, grupos maiores, hospitais e maternidades que têm procurado qualificar o seu pré-natal. Isso realmente é um desafio, é uma conquista diária, né? Porque as dúvidas elas aparecem a todo momento, em todos os dias. Quando a gente faz em um dia normal de consultas de pré-natal, aparecem muitas dúvidas. Então, enfim, é isso, é uma necessidade, um discurso das maternidades que eu acho, né, eu acho um discurso, inclusive, que eu não acho que seja um discurso muito justo, né? E é um discurso que não leva ninguém a lugar nenhum, porque da mesma maneira que as maternidades acusam a atenção primária de não preparar a mulher para o parto, de não fazer um pré-natal adequado, a atenção primária também tem acusações contra as maternidades, né, de críticas à qualidade do cuidado, aos resultados, aos problemas. Então, assim, nós precisamos sair desse círculo vicioso em que uma ponta do sistema acusa a outra de ser ineficiente ou de ter problemas de qualidade, e a gente acaba não contribuindo, porque as maternidades, os especialistas que estão nas maternidades, sim, é inegável que eles têm muita legitimidade para apontar os problemas do pré-natal, porque eles enxergam, né, o desfecho, enxergam o ponto final, a reta final. Então, é natural que eles enxerguem problemas. Como é natural que a atenção primária também enxergue problemas na maternidade, porque as mulheres depois retornam à atenção primária. Então, o que nós temos que fazer é parar com esse círculo vicioso de um acusar o outro e ver de que maneira
os especialistas que estão em uma ponta podem contribuir para a formação daqueles que estão na outra. Perfeito, muito Acho que é aí bom. que todos nós entramos, né? Exato. Aí que é o desafio, né? Assim, aqui nós conversamos muito sobre as questões ligadas ao parto, né? Converso com muitos colegas, né? E volta e meia a gente chega à conclusão de que a questão no Brasil é uma questão complexa pelo tamanho do Brasil, pela questão do sistema duplo de cuidado, né? Então, assim, mas passa por uma organização melhor desse cuidado. Por isso que eu te chamei aqui, para falar um pouco sobre a questão das evidências científicas em relação ao cuidado pré-natal, né? Então, assim, o Brasil precisa de caminhar nesse sentido, né? Assim, eu acho de organizar melhor o cuidado pré-natal, tanto no setor público quanto no setor privado. Você não sente uma carência, assim, de uma falta de protocolos, de protocolos nacionais ou de diretrizes que sejam mais seguidas efetivamente, né? Assim, não sei se existir e às vezes não ser utilizada, não ser monitorada, é a mesma coisa de às vezes não existir, né? Então, o desafio é muito grande, né? Assim, mas você vê isso, né? Uma necessidade de capacitação, de organização, tanto do setor público, que é onde você mais atua, e eu vendo um pouco no setor privado também, né? Eu acho que é um desafio enorme, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Edson, agora, sobre o seu olhar, né? Você viaja, né? Vendo também outros modelos de cuidado. O pré-natal no Brasil, né? E o pré-natal no mundo é igual em todo lugar do mundo o pré-natal? Então, agora voltando aqui para mulheres que vão estar assistindo a gente, né? Estou falando que sobre a importância do pré-natal. Pré-natal é tudo igual? E no pré-natalista, no médico, senta lá, mede a pressão e pede exames. O que você fala para a gente um pouquinho assim dessas diferenças que existem no cuidado pré-natal pelo mundo? Bom, eu queria, já que você falou, antes de abordar essa questão, não vou deixar de falar dessa questão da diretriz. De fato, nós não temos no Brasil uma diretriz nacional de boa qualidade, né, com metodologia avançada de elaboração de diretriz, né, igual nós temos, por exemplo, no Reino Unido. Então, isso sem dúvida, existem aí dezenas ou centenas de diretrizes ou não diretrizes, então isso sem dúvida é um problema. Nós não temos uma diretriz nacional. Igual nós temos uma diretriz nacional de atenção ao parto, que foi muito bem elaborada, é uma referência importante para todos os profissionais do Brasil hoje. E aí eu acho que a falta de uma diretriz e de uma diretriz baseada em evidência realmente gera muitos problemas, a começar pelo profissional que assiste, né? E aí nós vimos recentemente essa discussão que teve da ANS de incluir enfermeiras obstetras no cuidado pré-natal na atenção privada, que foi uma iniciativa totalmente correta do ponto de vista da evidência, inclusive do ponto de vista do que se pratica no mundo, né? Se você vai na Inglaterra, por exemplo, e você consulta o site lá do NHS, né? E está muito claro, né? Você, mulher, se você está grávida, procure uma enfermeira obstetra ou uma obstetriz e comece o seu pré-natal se você não tem nenhuma doença, né? E mesmo que tiver, essa enfermeira obstetra, ela tem competência para identificar aquelas mulheres que são candidatas a um cuidado de baixo risco e separar e distinguir daquelas mulheres que necessitam de cuidados de cuidados avançados, inclusive cuidados médicos. Então, talvez essa daí seja uma das primeiras grandes diferenças que existe no Brasil em relação ao mundo. É verdade que nós já avançamos um pouco em relação ao profissional que assiste no Brasil, mas nós ainda acho que avançamos, mas sem acreditar muito, e nós vimos muito bem como que foi isso, essa discussão no setor privado, nas sociedades médicas que se opuseram com uma veemência muito grande à inclusão das enfermeiras obstetras no cuidado, perceberam isso como uma invasão de um território
teoricamente achavam que pertencia a eles, como se isso fosse verdade, o que não é, né? Então é isso. Eu acho que essa é uma diferença que existe, principalmente em relação a países europeus, né? Canadá, eu não sei, Estados Unidos como que é, realmente não, nunca visitei o sistema de saúde deles, né? Mas já vi outros países, né? Na África e na China também, onde as enfermeiras têm um papel relevante, né? E um papel até central no cuidado, completamente coerente com a literatura, com a boa evidência, né? Então, um pré-natal de baixo risco, as enfermeiras obstetras ou obstetrizes têm total autonomia para conduzir do princípio até o fim, identificar qualquer desvio da normalidade e encaminhar caso haja um desvio da normalidade. Isso que é, né, o que está na evidência. Nós aqui no Brasil optamos por fazer uma mistura disso, intercalar consultas médicas com consultas de enfermagem no serviço público, como se isso fosse uma garantia, né? Parece que isso foi feito para, né, com um pouco de medo, como se fosse assim, bom, se a enfermeira errar numa consulta, a gente conserta na outra, né? É uma interpretação dessa maneira, né? E que eu acho que tudo bem, há 10 anos atrás, quando esse modelo foi desenhado, a- realmente havia problema de qualificação de enfermagem no Brasil, como existe ainda hoje, né? E não temos enfermeiras obstetras também suficientes para ocupar todos os postos de trabalho. Então, é verdade que tem problema de qualidade dos profissionais, mas esses problemas de qualidade eles existem tanto na enfermagem quanto na medicina. Perfeito. Então, é isso. Eu acho que um pouco, se a gente for começar a explorar essa questão, essas diferenças no Brasil e no mundo, talvez nem precise ir muito, né, longe. Acho que a gente poderia ficar nessa questão da enfermagem obstétrica, do modelo médico, porque isso começa a explicar basicamente tudo o que vem depois, né? Ou seja, um pré-natal extremamente medicalizado, uma vez que centrado no médico, um pré-natal extremamente medicalizado e o que é pior, nem sempre medicalizado de forma competente, né? Esse é um problema, Isso é que porque eu. se você medicaliza, pelo menos que o faça com competência, né? E quando a gente fala com competência, significa usar a tecnologia de maneira adequada. E esse é um dos princípios básicos da humanização do parto, né? A humanização do parto nunca abriu mão da tecnologia. O que se diz apenas é que a tecnologia seja usada de maneira adequada, né? Conforme a necessidade. Isso vale para o parto, vale também para o pré-natal, né? E eu queria até fazer pedir licença aqui para você. Eu falei isso quando nós conversamos. Eu vi isso aqui num artigo da revista Bebê Abril, né? Então eu vou ler aqui para que a gente tenha uma noção do que eu estou falando. Então está aqui na revista Bebê Abril, é uma matéria de 2016 falando do pré-natal. E a autora do artigo fala assim: uma agenda repleta de compromissos passa a fazer parte do dia a dia da mulher assim que se constata uma gravidez. Consultas, avaliações físicas e outros exames que devem ser realizados em laboratório de análises clínicas e medicina diagnóstica preenchem 9 meses de uma intensa maratona médica. Veja bem, isso é uma antítese, isso aí não é o que nós queremos para o pré-natal, né? Se nós estamos transformando o pré-natal da mulher em uma intensa maratona médica, nós temos que rever aquilo que a gente está fazendo em termos de pré-natal, viu? Perfeito. Acho que é um ponto. Esse ponto é um ponto central. Então, Edson, eu É, também concordo com você. O pré-natal no mundo acontece de maneiras diferentes em relação a determinadas culturas de cuidado. Mas uma coisa é marcante, assim. Para mim, foi o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a olhar há 15 anos atrás para o que acontecia tanto em relação ao parto quanto em relação ao pré-natal fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e tal, que é a descentralização do cuidado
que no Brasil é muito centrado no médico, né? Então, a inclusão da enfermeira obstetra, das parteiras, das midwives, né? E o olhar multiprofissional, não só no parto, mas também no cuidado pré-natal, né? Eu acho que isso são as grandes diferenças. E uma diferença enorme que impacta muito é isso, são condutas ou protocolos mais científicos e não, às vezes, muito solto, né? Assim, cada profissional fazendo de uma forma, né? Eu acho que esses pontos, então, a equipe multiprofissional, né? A inclusão desse ator no cuidado, que são as enfermeiras obstetras, midwives, e a medicina baseada em evidência, né? Então, assim, o cuidado pré-natal mais científico, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Foi ótimo você ter lido esse texto, que a gente conversou um pouco sobre isso. Eu anotei aqui para falar sobre isso, sobre a medicalização excessiva do pré-natal no Brasil. Eu falo há muitos anos que o parto e o pré-natal, podemos incluir, né? É um evento natural que, vez ou outra, vai precisar da intervenção médica. E não um evento médico que, vez ou outra, se der muita sorte, vai acontecer tudo normal, tudo natural. Então, é um equívoco, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Assim. Existe, na sua opinião, você já falou, né? Uma medicalização, uma intervenção excessiva, né? Eu falo que o Brasil é muito bom para intervir quando não tem necessidade e falha de intervir efetivamente quando precisa de intervir. Quando precisa de interromper, quando precisa de medicalizar de forma correta, nós falhamos, né? Para mim, isso acontece no setor público, eu estou distante do setor público há mais de 10 anos e vejo no setor privado também. Você consegue ver isso também, né, Edson? Vamos filosofar um Sim, pouquinho sobre isso. vamos filosofar um pouco sobre isso. É óbvio que o pré-natal deve ter o olhar para algumas condições, né, algumas intercorrências, infecções, né, a questão do diabetes, a questão da pré-eclâmpsia, né? Mas essas condições são eventos excepcionais, na maioria das vezes. Nós, quando falamos de pré-natal de baixo risco, nós estamos falando de uma mulher sadia, né? E uma mulher sadia, uma pessoa sadia, nenhuma pessoa que tem a saúde perfeita vai ao médico ou a uma consulta com uma enfermeira uma vez por mês, ou depois de 15 em 15 dias, ou de semana em semana. Ninguém vai, né? Ninguém procura cuidado, né, de saúde com essa frequência. Por que especificamente que na gravidez nós implementamos esse calendário de consultas? Porque consulta já é o início de um processo de medicalização, de visita a um consultório. Isso já é um processo de medicalização, né? Aqui vamos até voltar um pouquinho, né, no nosso calendário de consultas. Esse calendário de consultas, como nós conhecemos hoje, ele foi definido na década de 30 na Inglaterra. Houve lá um memorando do Ministério da Saúde, porque naquela época o pré-natal já começava a ser introduzido na rotina de cuidados obstétricos, mas cada um fazia de um jeito, né? Então, enfim, o Ministério da Saúde ele publicou um memorando, né? Deixa eu ver aqui a data desse memorando. Foi um memorando 1929 no Reino Unido, né? E ele definiu essa pirâmide, né? Quando a gente coloca uma pirâmide, né? Umas consultas mais espaçadas no começo e consultas mais frequentes no final. Essa pirâmide que foi desenhada em 1929 é exatamente a mesma que existe hoje, né? Obviamente ela não foi testada em estudo científico, então essa pirâmide, essa frequência de consultas, ela faz parte do ritual do pré-natal, da rotina de pré-natal, da tradição do pré-natal. Mas, enfim, é óbvio que existem problemas que não devem ser esquecidos. Infecções, pré-eclâmpsia, diabetes, né? E essas condições elas devem ser rastreadas no pré-natal. Mas isso é a exceção, né? Na verdade, as mulheres, na maioria delas, vai passar pelo pré-natal sem ter problemas. Cabe a nós apenas estar atento.
Agora, nós temos que tomar cuidado, é que uma vez que a gente entra numa rotina, a gente se torna prisioneiro dessa rotina. E essa rotina ela pode gerar necessidades que, na verdade, não existem, né? E é muito curioso, eu queria aqui citar uma experiência, veja bem, uma experiência da Mayo Clinic, né? Então, se nós estamos falando de Mayo Clinic, nós estamos falando de nos Estados Unidos, estamos falando de um contexto que tem muito recurso, não estamos falando de lugar com pouco recurso. E a experiência que eles fizeram lá era exatamente, tinha o seguinte título: Como a Mayo Clinic está simplificando o cuidado pré-natal em mulheres de baixo risco, né? E a experiência que eles fizeram foi a seguinte: eles fizeram um outro desenho, né? Ao invés de ter esse calendário de consultas de pré-natal, mensal, depois quinzenal e depois semanal, eles ofereceram apenas 4 consultas para as mulheres ao longo de toda a gravidez, né? Na verdade, foram 3 consultas médicas e 2 visitas por uma enfermeira. E, além disso, eles tinham um canal, né, um acesso, seja fosse telefônico, para que as mulheres acessassem os profissionais caso tivesse alguma dúvida no intervalo das consultas. Além disso, elas próprias faziam a sua avaliação, né? Elas podiam visitar essa clínica e lá elas podiam pegar um sonar, escutar o próprio BCF, elas viam a própria pressão, elas viam tomavam o próprio peso, a própria medida do peso, e havia, logicamente, aquele calendário de exames de laboratório. Então, vejam bem, o resultado foi o mesmo, inclusive com maior satisfação das mulheres, né? Porque a conclusão a que eles chegaram é o seguinte, olha, o modelo de cuidado que nós oferecemos hoje, ele é muito apropriado, ele foi desenhado em torno da nossa necessidade, né? E nem sempre em torno da necessidade da mulher. E as mulheres, o que eles perceberam? As mulheres, às vezes, elas sentem falta de cuidado no começo da gravidez e, às vezes, ficavam aborrecidas no final da gestação com aquele tanto de consulta que tinham, né? E isso tem alguma lógica, porque pessoas que estão sadias, elas podem realmente ficar aborrecidas com esse excesso de consultas. Então, assim, muito interessante esse experimento da Mayo Clinic. É óbvio que ele foi feito dentro de uma realidade específica, né? Não estou falando que nós vamos transportar isso para o nosso meio, que tem outros, né, outros elementos e outros condicionantes sociais e outros recursos. Mas o que ele mostra é o seguinte, né? Nós somos prisioneiros de um modelo, né? Nós estamos prisioneiros de um modelo que se transforma num ritual que a gente repete sem qualquer reflexão, e dentro desse ritual, frequentemente, nós utilizamos os recursos, a tecnologia de uma maneira irracional, né? Seja pedindo exame em excesso, né? Seja fazendo consultas em excesso, e também seja, uma vez que a gente está dentro desse ritual, muitas vezes a gente não presta atenção naquilo que é realmente relevante, né? E aqui nós vamos começar a falar daquilo que é o tema dessa nossa discussão, o preparo para o parto, né? O que é realmente relevante no pré-natal, né? Pegar, medir a mulher em todas as consultas, né? Escutar o BCF, pedir aquela rotina de exames que a gente nem, né? Termina a consulta, entrega uma lista de exames, na consulta seguinte a gente avalia os exames, vê se está tudo bem ou não, prescreve ali uma vitamina, enfim, e não conversa sobre aquilo que é o mais relevante. Eu gostei muito desse experimento da Mayo Clinic, viu? Como simplificar o cuidado pré-natal para mulheres de baixo risco. O que elas precisam é um contato, muitas vezes, né? Perfeito, perfeito. Eu li esse experimento também, eu até discuti com o João Batista sobre ele e tal. Foi logo quando começou a pandemia e o CFM autorizou a utilização da telemedicina no Brasil, né? E eu achei esse experimento, assim, eu fiquei encantado, assim, falei, olha só, que coisa, né? Porque eu falo há alguns anos, Edinho, o seguinte, que eu gosto muito de parto
de gravidez, eu gosto muito de parto natural, eu gosto muito de pouca intervenção, um cuidado centrado na mulher. Mas eu digo que o cuidado pré-natal, do jeito que é feito hoje, tá? Eu estou falando aqui uma coisa provocativa. Daqui a pouco, o cuidado obstétrico clássico, pedir o exame, fazer isso em tal momento do pré-natal, isso vai se perder para a inteligência artificial. Daqui a pouco, o relógio da mulher vai detectar que ela está grávida. O relógio já vai colher os exames dessa mulher no momento que precisa. E se bobear, vai analisar o resultado. E se bobear, vai pedir para tomar a vitamina, tá bom? Então, se a gente aqui vai um recado para os futuros médicos, entendeu? Se o nosso papel for sentar para medir a barriga, pressão e pedir exames, pô, nós estamos fazendo muito pouco. Nós estamos fazendo muito pouco. Eu falo que o pré-natal no Brasil não prepara para o Natal. Natal, nascimento. Né? Então, assim, o grande papel do pré-natal, né, é preparar a mulher para essa experiência, para uma experiência positiva, saudável, para, obviamente, monitorar situações que fogem à normalidade, e isso sim vai impactar na saúde desse bebê e dessa mãe, dessa unidade mãe-filho, né? Não é mais binômio mãe-filho, né? É a unidade, né? Então, um pré-natal bem feito pode sim, né? E deve ser um grande momento para que isso seja identificado. Poxa, mas o papel mais importante do pré-natal tem ficado esquecido, né, cara? Eu acho que eu estou afastado do serviço público, mas eu estou no setor privado, e aí no setor privado, com 80% de cesariana, obviamente, né, todas as mulheres que passarem aqui para escutar, né, um pouco da gente, vai relatar alguma coisa como essa, né, uma percepção de que, poxa, eu fui preparado realmente para viver essa experiência, para viver o parto, né? Ou vai se deixando sempre para depois, vai conversar depois, né? Eu acho que o futuro vai mexer nessas estruturas do pré-natal. O futuro, a inteligência artificial, a telemedicina vai mexer, né? Claro que esse cuidado humano é muito importante, né? Esse relacionamento. Eu falo que, primeira consulta de pré-natal, eu falo, você está vindo aqui para me convidar para um momento muito íntimo da sua vida, né? Então, principalmente quando ela vai viver com aquele profissional, né? Que é uma outra realidade no setor público, né? Mas no setor público também entender que quem está cuidando dessa mulher ali na maternidade vai estar cuidando desse momento íntimo também, né? Então, são muitos desafios. Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora, Ed, sobre essas diferenças, assim. Claro que um cuidado para uma gestação saudável e para uma gestação de alto risco. Explica um pouquinho assim por que uma gravidez de alto risco requer cuidados adicionais, assim. E cientificamente está comprovado, né? Isso impacta no desfecho, na saúde dessa gestação, dessa mulher e desse bebê. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Só concluindo então ainda a fala anterior, né? Eu concordo com você, acho que se o nosso papel no pré-natal é o ritual, né? Que a gente vê, realmente nós estamos fadados à obsolescência, né? Nós vamos ser dispensáveis e muito rápido, né? O nosso papel mais importante, sejamos médicos ou enfermeiras, viu? Porque não basta incluir enfermeira no cuidado. É importante que as enfermeiras sejam incluídas no cuidado, desempenhando o papel que se espera delas, né? Não é simplesmente copiando o papel médico, que aí vai dar na mesma, né? Mas, enfim, essa questão do risco também acho um tema muito interessante, né? Essa questão do risco. É óbvio que tem algumas situações de risco, mas, enfim, vamos começar da definição de risco, né? O risco é definido como uma probabilidade, né, futura, aleatória, ou seja, ela pode ou não ocorrer o evento, né? E ocorrendo, ele pode ou não causar algum dano, né? Seja para a mãe ou para o feto. Então, essa é a definição de risco. O risco é uma probabilidade. O risco
por si, ele não é um momento presente, é uma probabilidade futura que pode se realizar ou não, né? Então, por exemplo, se nós temos uma mulher que tem uma hipertensão crônica, ok, essa hipertensão, essa mulher pode ter uma gravidez que termina perfeitamente normal, né? Com um resultado ótimo para ela e para o bebê. E na maioria das vezes é o que acontece, né? Um parênteses, Ed, e é exatamente para isso que é importante o pré-natal, né? O pré-natal Sim, é exatamente importante para cuidar dessas mulheres, para que o desfecho dessas mulheres sejam desfechos saudáveis, não é isso? Assim, isso é... exato. É aquilo, é uma probabilidade, né? Pode ou não ocorrer, né? Então, esse é o risco. Nesse caso, existem. O objetivo do pré-natalista é diferente daquela mulher de baixo risco, né? Na verdade, assim, os desfechos adversos, eles podem ocorrer tanto em um quanto em outro grupo, né? A diferença é que a probabilidade no grupo de baixo risco, como o próprio nome diz, é menor, né? E a probabilidade no grupo de alto risco é maior. No grupo de baixo risco, compete ao pré-natalista, né, fazer a vigilância de eventos que podem ocorrer, né? Obviamente, como é de baixo risco, as ferramentas ou os recursos utilizados para fazer a vigilância desse risco, eles são menos intensivos, né? No caso de uma gestação de alto risco, além de fazer a vigilância do risco, dos eventos que podem ocorrer, pode ser que algumas situações elas tenham intervenções preventivas, né? Então, acho que a gestação, quando nós falamos, essa mulher tem um alto risco de pré-eclâmpsia, ok. Então, vamos ver se cabem aqui medidas preventivas, e hoje em dia isso está totalmente na ordem do dia, né? As mulheres de alto risco, a gente estabelecer medidas preventivas, seja aí usando o AS, o cálcio, né? E também fazendo a vigilância do evento. Ela tem que estar ciente que mesmo com medidas preventivas, o evento também pode acontecer, né? E aí compete a nós fazer essa vigilância. É aí que está essa questão dessa divisão. Existem várias maneiras de classificar risco, né? No Brasil, nós usamos com frequência o modelo binário, né? Em que divide mulheres de baixo e de alto risco. E as mulheres de alto risco geralmente vão para um especialista, as de baixo risco têm o cuidado primário, né? Com profissionais de atenção primária, segundo a rotina usual de pré-natal. Esse é um modelo um pouco complicado, né? Ele cria uma dicotomia que gera vários problemas, né? Aquelas mulheres, isso pode ser também iatrogênico, né? Você classificar uma mulher como de alto risco, você já começa a gerar também uma série de exames que nem sempre também são adequados, né? Há pouco tempo eu vi uma mulher com um diabetes gestacional que foi diagnosticado no começo da gravidez e que logo na primeira semana já mostrou que todo o mapa glicêmico dela era absolutamente normal, não tinha nenhuma medida alterada. Isso se repetiu na segunda semana, e ela fazendo 3 medidas ou 4 medidas diárias. Isso se repetiu na primeira semana, se repetiu na segunda, e passou o primeiro mês e tudo absolutamente normal, e ela continuou no segundo mês, e continuou no terceiro mês, e chegou com 38 semanas e ela apareceu no nosso serviço. Eu contei, tinha ali 371 medidas de glicemia capilar, todas elas normais. Em 371 tinha 11 que eram alteradas. Isso mostra para a gente o mau uso da tecnologia, né? Será que essa mulher precisava disso tudo? Né? Mesmo sendo inicialmente classificada como de alto risco, né? Será que ela precisava? Certamente não, né? Ela tomou ali, furou o dedo 371 vezes, um excesso de tecnologia, né? Uma tecnologia, um uso desnecessário do recurso, sem nenhum benefício para essa mulher, muito pelo contrário, né? Então, acho, assim, interessante essa questão do risco. Nós precisamos usar
instrumentos também mais modernos para estimar o risco, para classificar o risco. Hoje em dia existem aí vários scores de risco que estimam a probabilidade de um evento no início da gravidez. Aliás, outro pesquisador inglês também, ele fala que hoje nós já temos tecnologia suficiente para estimar o risco de todas as mulheres, de uma maneira muito precisa, muito acurada. E aquelas que são classificadas no início da gravidez com uma excelente avaliação, que inclui, obviamente, avaliação clínica, laboratorial, nós conseguimos, se elas forem classificadas como de baixo risco, elas precisem talvez de mais uma ou duas consultas ao longo da gravidez, porque o risco dela já está classificado, né? Elas são mulheres saudáveis e elas podem curtir a gravidez dela da maneira mais adequada, aproveitar o tempo e investir esse tempo em outras coisas, inclusive na preparação, né, do corpo e do espírito para o parto, né? Então, acho que é isso, viu, Emerson? Acho muito interessante essa discussão do risco, viu? Esse É, modelo dicotômico de classificar em baixo e alto risco, ele não é adequado, né? Ele não é absolutamente adequado. No setor público isso é problemático. Às vezes nós vemos mulheres vindo lá de Capelinha, anda 300 quilômetros para vir para uma consulta de um pré-natal de alto risco, simplesmente porque apareceu uma glicemia de 93 lá na primeira consulta, e, enfim, e outras coisas, né? Às vezes uma hipertensão muito bem controlada, uma asma que também não tem qualquer repercussão, mas como ela entra naquele modelo dicotômico, que uma vez presente a doença, ela já leva para uma classificação, esse cuidado, essa mulher, a consequência disso é que ela é afastada da referência dela, que está na atenção primária, próximo do domicílio dela. Existem problemas de comunicação entre os dois níveis de cuidado, que isso muitas vezes leva a mal entendidos, que comprometem, né, o resultado. Então, assim, eu acho que o que eu acredito, né, é que essa dicotomia de alto e baixo risco, exceto nos casos mais extremos, a gente precisa superar isso, né? E falar de pré-natal adequado, conforme a categoria de risco, que não é dicotômica, ela é um contínuo, né? Não tem. E você dizer que então tem um risco médio também, isso aí também não acrescenta muita coisa, né? é. Enfim, eu Eu não acho sei que se ficou claro a discussão aí para ficou, todos, ficou. viu? Não, não, porque hoje o encontro é muito reflexivo. Aqui não tem resposta certa, né? É um encontro de É, reflexão sobre o pré-natal no Brasil mesmo. É isso que eu queria, essa provocação mesmo. Porque eu digo que um pré-natal de alto risco não é uma chancela de que algo ruim vai acontecer, né? O pré-natal de alto risco foi criado exatamente para organizar o cuidado, né? Para que determinadas mulheres que precisam de cuidados especiais tenham o olhar adequado para isso, né? Seja na realização de exames, ou seja em relação à consulta, seja a própria monitorização de algum parâmetro, como a pressão, como a glicose, né? E no setor privado eu vejo uma coisa, né, que é preocupante, Edson, que é também mulheres que deveriam estar sendo cuidado sobre uma ótica de mais atenção, sendo cuidada com um olhar de uma gravidez de baixo risco. Então, no setor privado tem esse viés ainda, assim, um colega encaminhar para o pré-natalista de alto risco no Brasil, isso não é uma rotina, assim, não se vê toda hora isso acontecendo, sabe, assim. E tudo bem, se o profissional tem capacidade para isso, tudo ótimo, mas e aqueles que não têm capacidade para isso, não estão atualizados para isso, né? Então, são questionamentos que eu faço, assim, vendo, né? Assim, quando a mulher com fator de risco para eclâmpsia, ela chega no meu consultório, já passou por dois, três colegas e ainda não está fazendo um cuidado preventivo que já poderia ter sido implementado, eu falo, poxa,
Então, assim, aí vem aquela minha frase: nós somos muito bons para intervir quando não precisa e nós falhamos quando tem que intervir no É. Brasil. Então, esse é um questionamento meu. Eu queria falar um pouquinho sobre exames desnecessários, né? O que que você vê agora, mais amplamente, não precisa falar do setor público ou privado, mas qual que é a sua visão, assim, como um cuidado científico na solicitação de exames pode levar a intervenções desnecessárias? Eu brinco, desculpe aqui os outros sonografistas amigos, né, que eu falo que no Brasil, principalmente no setor privado, ultrassom desnecessário no final de gravidez é a ponte mais curta para uma cesariana sem necessidade. Me desculpe essa frase pesada, né? Estou dando um exemplo de um exame complementar sendo usado de forma inadequada, né? Gerando outras intervenções. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua reflexão, do que você estuda aí sobre as evidências do pré-natal, né? A importância de sermos cuidadosos e cautelosos com a solicitação de exames. Você vê isso? Sim, eu acho que o exemplo do ultrassom é o mais claro deles, Mas, né? Se claro, você olha na literatura, você vê que para uma mulher de baixo risco, que tem uma evolução normal, que tem um exame físico normal, que tem movimentação fetal presente normal, uma altura uterina totalmente normal, essa mulher não precisa de exames, né, de triagem no final da gravidez, seja para avaliar o crescimento do bebê, ou seja para avaliar a vitalidade do bebê. Isso não é nenhum problema econômico. Se você vai no protocolo, na diretriz do Reino Unido, lá está muito claro, né? E lá as recomendações são muito explícitas, está escrito, não faça, né? Não faça, porque isso é desnecessário e pode levar a intervenções desnecessárias. A quantidade de problemas que são identificados sem a relevância clínica, né? Que vão desde cordão enrolado no pescoço, líquido muito ou pouco, bebê grande ou pequeno, né? Enfim, a única discussão que existe é se isso seria, se talvez fosse necessário fazer um ultrassom de rotina para identificar o CIUR, né? Mas mesmo isso não está definido na literatura. Então, a princípio, o que existe hoje é só se houver uma suspeita clínica de qualquer coisa, né? Seja de problema de crescimento ou de problema de dúvida quanto à vitalidade. Então, acho que é por aí, né, o primeiro ponto. Agora, em relação aos exames laboratoriais, nós também vemos aí um número excessivo, que vão desde os exames mais simples, como hemograma, exame de urina, né, para avaliar a infecção urinária, como as sorologias, né? Acho que as sorologias, elas têm algumas que são obrigatórias, né? E aqui eu gosto muito da caderneta de pré-natal do Ministério da Saúde, é uma caderneta que talvez seja um dos grandes orgulhos brasileiros, viu? A caderneta de pré-natal do Ministério da Saúde, que foi lançada pela Rede Cegonha, se não me engano, em 2014, e que vem sendo atualizada anualmente. É uma caderneta muito completa, muito integral, ela tem todas as informações numa linguagem simples para a mulher, e ela tem ali uma lista, né, de exames, que são os exames básicos da consulta de pré-natal, que eu acho muito bem selecionados, né, para o Brasil, para uma mulher de baixo risco. O que consta como a lista básica do Ministério da Saúde é suficiente, não precisa de mais, né? E aí começa a entrar um tanto de outros exames, exames hormonais, dosagem de vitaminas, né, que são exames que não têm evidência de que devem ser solicitados de forma rotineira, né? E isso leva também a muitas intervenções e dúvidas, questionamentos, inseguranças por parte da mulher. Então, do ponto de vista de exame, eu sou, nesse ponto, acho Minimalista. minimalista, Minimalista. não perder a chance de fazer um elogio para a caderneta da gestante do Ministério da Saúde, que é um modelo para outros países também. A gente fica aí buscando motivo para se orgulhar do nosso trabalho, né, do Brasil, do nosso país,
A caderneta de gestante está aí, é uma delas, né? Junto com várias outras, né? O nosso programa de imunização e, enfim, vários outros, né? Muito Mas a bom. caderneta é uma delas. Perfeito. Mas eu queria falar com você, queria fazer a pergunta, né? O que que você acha? O pré-natal no Brasil prepara a mulher para o parto ou não? Ô Emerson, basta a Vamos, gente olhar o nosso índice de cesariana, né? 55%, eu acho que isso responde à pergunta. Não, não prepara. É óbvio que isso não responde completamente à pergunta. A gente agora é, precisa tentar explicar isso um pouco melhor, né? Por que que nós não preparamos? Isso talvez seja o nosso foco. E aí, talvez a gente tenha que começar por nós mesmos, né? Acho que se a gente preparar para o parto, é uma ação complexa, né? É uma ação complexa. E eu acho que preparar para o parto, nenhum profissional seria capaz de preparar uma mulher para o parto se ele não tiver uma experiência pessoal também positiva de parto, se ele não acreditar no que está falando. Porque se ele não acredita no que fala, ou se ele prepara sem acreditar naquilo que está fazendo, não vai dar certo, né? E aí é a grande preocupação que nós temos, porque se o país tem 55% de cesariana na população geral, é bastante provável, e isso eu tenho procurado estudos e não encontrei, eu gostaria de um estudo que avaliasse assim, de forma quantitativa e qualitativa, como são as experiências de parto dos profissionais de saúde no Brasil, né? Sejam médicos ou enfermeiros. É bastante provável que os profissionais de saúde, como eles fazem parte da população brasileira, também entre os profissionais de saúde a incidência de cesariana seja de 55%, né? E as experiências de parto normal sejam caracterizadas por um alto índice de intervenção, é bastante provável. bastante Então, provável. assim, é bastante. E olha, é um estudo que isso daria uma tese até de doutorado e que não está disponível. Já procurei, perguntei, eu queria um estudo que avaliasse como que são as experiências de parto dos profissionais de saúde no Brasil. Fica aí a sugestão, quem quiser, faça um mestrado, um doutorado, responda a essa pergunta. Essa é uma pergunta de enorme relevância para a programação de intervenções nessa área, né? Se nós não temos profissionais com experiências de parto positiva, como que nós vamos esperar que esses profissionais preparem as mulheres para o parto? Agora, Perfeito. nós temos que sair desse círculo vicioso, porque se não, os profissionais não estão preparados, não vão preparar a si mesmos, e nós nunca vamos sair desse círculo vicioso. Então a gente precisa quebrar, Exato. precisa quebrar. Como que a gente quebra isso? Isso aqui eu não tenho, eu acho que essa resposta, essa pergunta vai ficar, viu? Vai ficar. Né? Vai. Ó, Ela vai ficar para um próximo bate-papo, viu, Emerson? Ô, Edson, eu poderia responder o seguinte, essa pergunta, se o pré-natal no Brasil prepara a mulher para o parto. Eu poderia responder que ninguém precisa preparar a mulher para o parto, ela já nasceu preparada para o parto. O que nós precisamos fazer é não atrapalhar a mulher para o parto. E aí, Sim. partindo desse raciocínio, o que nós podemos fazer para não atrapalhar a capacidade natural que as mulheres têm de gerar uma vida, levar essa gestação a 9 meses e parir os seus filhos. As mulheres são capazes. Aí, uma enormidade de reflexões podem surgir. Mas eu acho que é isso, essa estruturação do cuidado pré-natal, eu acho que é muito importante, né? A inclusão, né, de um olhar multiprofissional no cuidado pré-natal, eu acho que isso seria uma estratégia possível de ser executada. A educação perinatal, né? A gente tem uma experiência no Instituto Nascer, que o Instituto de Nascer já nasceu com o olhar multiprofissional, então o Instituto está dentro de um sistema que não tem 50% de partos cesarianas, não. Tem 80% de cesarianas. Nós estamos imersos dentro, nós estamos cuidando de mulheres onde as mães, as tias, onde as irmãs e as colegas de trabalho, todas tiveram cesariana.
né? Então, a gente está imerso dentro dessa cultura. E o Instituto tem 86% de partos normais, cuidando dessa população. Para mim, muito conectado ao cuidado multiprofissional, né? E muito cuidado à educação perinatal, à educação do casal para o que está por vir, né? Eu acho que isso são atitudes muito simples. O que a gente está fazendo aqui, né, é um pouco isso, né? Nós estamos aqui conversando e refletindo e trazendo conhecimento através desses encontros, né? Então, acho que educação perinatal é um ponto importante. Educar os casais para o que está por vir, conversar sobre o parto, reunir esses casais, essas famílias, né? Porque a gente vive na cultura do medo do parto, né? E a cultura do medo só se combate com informação. Me desculpe, é isso, né? E aí a informação hoje, ela está disponível, seja ela livremente pela internet, mas a gente precisa de uma informação mais estruturada, falando do serviço público e falando do serviço privado. O serviço privado não se fala de parto, né? O parto, no final, a gente conversa sobre isso. É assim, não podemos tapar o sol com a peneira, entendeu? Assim, se tem falha no setor público, imagina no setor privado, com 80% de cesarianas, entendeu? Então, a questão passa fortemente pelo cuidado pré-natal, né? Eu falo que no Instituto, o parto é consequência do cuidado que vai receber. Cada ano que passa está mais claro, não tem milagre. Assim, não tem, o Instituto não tem nada, não é nada, não tem um remédio milagroso ali que ajuda as mulheres a parir, não tem nada disso. Assim, o parto como uma consequência do cuidado que ela está recebendo, né? Assim, então, acho que a gente tem que pensar nisso, porque o cuidado pré-natal deságua lá no parto mesmo, entendeu? Assim, mulheres mais seguras, mulheres mais saudáveis, mulheres preparadas, mulheres bem informadas. Meu amigo, me desculpe, se a gente não atrapalhar lá na outra ponta, né? Se a gente não intervir de forma desnecessária, a probabilidade de um desfecho saudável é muito grande, né? Então, eu acho que passa por aí essa pergunta, né? Assim, as mulheres estão preparadas. Vamos refletir o que nós podemos fazer para não atrapalhar a capacidade que essas mulheres já têm, né? Pois é, olha, eu acho que o ponto é esse mesmo, né? E eu queria voltar no tempo. Eu gosto muito de estudar história, né? E tenho estudado a história do pré-natal. E tem um artigo muito interessante publicado aqui em 1934. Né? O autor faz a pergunta: estamos satisfeitos com os resultados do pré-natal? Então veja como que uma pergunta feita há 90 anos atrás continua atual, né? E ele aponta. Ele discute os objetivos e as expectativas que existiam na época em relação ao pré-natal. E ele fala uma coisa muito interessante, né? Um dos idealizadores do pré-natal, o Ballantyne, em um dos últimos pronunciamentos, em 1923, falando dos objetivos do pré-natal, ele já falava isso: olha, remover a ansiedade e o medo da cabeça da grávida, da parturiente e da puérpera, e remover o desconforto que muitas vezes causa sofrimento. Então, é isso, né? Eu acho que eu nem diria. Eu acho que hoje nós temos que remover o medo, porque existe um medo instalado, né? Agora, além de haver um medo instalado, nós colocamos medos adicionais. Então, Isso. eu acho que não colocar medo adicional, aquele medo que está instalado vai sair sozinho, né? Perfeito. Ele vai sair sozinho. A mulher, ela vai. Esse medo ele vai evaporar, né? À medida que ela se sente segura, que a gente não adicione medos irracionais, adicionais. Esse medo que está instalado na cultura, na verdade não está instalado na cabeça dela, está instalado na cultura, né? E por transbordamento, aquilo ali influencia a decisão. Então acho que é isso realmente o nosso papel, né? Vamos seguir aqui repetir a pergunta feita há 90 anos atrás, né? Não, a gente não está satisfeito, né? Exato. Vamos voltar naquilo que é a parte principal, vamos focar naquilo. Os exames têm a sua relevância, mas esse não é o foco principal, né? Exatamente. Isso aí, viu? Perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom.
Então, não adicionar, não colocar medos adicionais, já seria um grande papel nosso, né? Grande papel. Muito Não bom, colocar muito medo bom, muito adicional. bom. Muito bom. Perfeito, perfeito, Edson. Ô, Edson, se você fosse dar uma dica, então, aqui para as mulheres que vão passar por aqui, vindo de um profissional como você, que está educando obstetras e enfermeiras obstetras para um cuidado pré-natal mais científico, né? Então, né, baseado em evidência científica. O que você diria de dicas assim para que a mulher perceba, poxa, eu acho que eu não estou fazendo um pré-natal baseado em evidências, ou esse pré-natal aqui não está me preparando para o parto. Dá algumas dicas aí. Primeiro, se o pré-natal não está muito científico, o que você pode Ó, sugerir assim? Vamos dividir em vamos lá. científico e depois se prepara para o parto. Te coloquei em saia Então vamos justa, lá. não, né? Não, 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 tranquilo. Eu acho que nós temos aqui três passos e três pontos importantes que todos devem observar. Todos vocês devem observar. Primeiro, o pré-natal, ele é uma intervenção de promoção de saúde, né? Ele é promoção de saúde. Então, o pré-natalista tem que incluir isso no seu cuidado. Promoção de saúde. Então, quando nós estamos falando de promoção de saúde, nós estamos falando de promoção de saúde em geral, independente de estar grávida ou não estar grávida. Então, nós estamos falando de alimentação, estamos falando de atividade física, estamos falando de trabalho, né? É óbvio que a questão da epidemia do Covid modificou isso um pouco, né? Mas em condições normais, né? A mulher trabalhadora, ela também vai ter as suas atividades normais, não é uma mulher doente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O pré-natalista deve se preocupar com a promoção de saúde, isso tem que ser discutido no pré-natal, né? As questões relevantes para a mulher relacionadas com promoção de saúde devem ser abordadas. Segundo ponto, né, naquilo que hoje muitas vezes continua sendo o núcleo do pré-natal, e que eu já falei que não é, né, a promoção do parto, né, a discussão do parto talvez seja o núcleo do pré-natal, mas vamos falar, aquilo que constitui a tecnologia do pré-natal, que são os exames, as consultas, que isso seja feito de forma racional. Se tem exame demais, desconfia que isso pode não estar certo, né? Então acho que essa é uma dica importante. Tem exame demais. A nossa caderneta do sistema público é uma boa guia, né? E por fim, a questão do parto em si, né? Eu acho que quando nós falamos de eliminar o medo, acho que todo profissional que começa a colocar medo, então isso aí a gente tem que ver com cautela, né? Eu acho que esse profissional talvez ele tenha medo do parto, né? E profissional que tem medo do parto não tem condição de fazer um pré-natal, tá? Então, acho que seria por aí, eu acho que isso vale para nós. Atenção, eu vou fazer um último advertência aqui. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu tenho medo do parto, então eu não serei um bom pré-natalista. Gente, o medo pode ser modificável. Nós podemos, é, re, como se diz, reviver a nossa experiência, modificar a nossa experiência de parto, né? Que isso não fique como uma sentença sobre aqueles que não tiveram boas experiências de parto. A gente tem que tomar cuidado com isso, né, Emerson? Se você não tem uma boa experiência de parto, você não pode ser um bom pré-natalista. Calma, pode, mas você tem que reviver essa sua experiência. Você tem que transformar isso em você, de uma forma que seja sincera e efetiva, né? Então isso tem que ser trabalhado em você. Esse talvez seja um grande desafio para os nossos colegas aí, né? Nós temos que reviver, E o que você, e o que você, transformar. e o que você fala das evidências científicas é isso, né? É através delas que o profissional de saúde deve se desvencilhar dos seus medos. Não é isso? Assim, é se aproximando da ciência, meu amigo. Assim, a É, sua experiência pessoal, da sua família e tal, como você nasceu, como é que foi sua esposa e tal, os partos que você viu no serviço público quando você era residente e tal, acadêmico de medicina e tal. Pera aí, meu amigo. Se aproxima da ciência, entendeu? Porque se você se aproximar da ciência,
você vai se tranquilizar em relação ao parto para poder cuidar das mulheres, entendeu? Então, um cuidado mais científico, né, por parte dos colegas aqui para todo mundo, para as enfermeiras, para as doulas, para os médicos generalistas que fazem pré-natal, né? Se aproxime da ciência, porque se você se aproximar da ciência, você vai se sentir mais seguro e mais tranquilo e com menos mitos e medos culturais, né? Então, acho que resume bem. Adorei as suas três dicas. Então, você, mãe, está fazendo pré-natal, fica atenta, né? Primeira dica, doutor Edson, promoção de saúde. Se quem está cuidando de você está preocupado e está promovendo atitudes de um bom cuidado à sua saúde em geral, né? Assim, seja uma boa alimentação, atividade física, cuidado, né? Com o gerenciamento de estresse, de trabalho, essas coisas, pensando na sua saúde, né? Assim, esse é um ponto importante, né? O segundo, se está fazendo muitos exames laboratoriais, estiver fazendo muitos exames desnecessários ou excessivos, opa, liga um alerta também, né? Assim, tirando algumas exceções de gestações de alto risco, com alguma necessidade, né? O cuidado ao pré-natal, podemos chamar assim de minimalista, cientificamente minimalista. Ficaria bom assim, Ed? Sim, adequado, né? Adequado. Isso, cientificamente minimalista. Olha só que bom. Tá. E o terceiro, se o pré-natal não está conversando com você sobre parto, não está falando com você sobre o que você vai viver lá no final da gestação, né? Liga-se um alerta também, obviamente, né? Então, gostei demais desses três, assim, um papel importante do pré-natalista, minimizar, não adicionar medos, não trazer medos adicionais e ajudar a dissipar medos culturais. Fechado? Exato. Eu queria que você deixasse um recado, então. Você deixou recado para as grávidas? Eu acho que a gente acabou de deixar um recado para profissional, né? Ô, meu amigo, se aproxima da medicina baseada em evidência. Mas eu queria que você deixasse um recado seu para os profissionais que cuidam de mulheres durante o ciclo da gravidez e do parto. Uma dica de ouro para eles. Ou para os jovens, para os futuros. Para os futuros. Emerson, você falou do curso Prenab, você me permite, eu vou falar rapidinho. É um curso para profissional de saúde. São atualmente o curso online 24 horas de aulas. O curso Prenab ele tem sido construído ao longo dos últimos 6 anos. Esses dias eu fiz uma estatística, são mais de 500 referências consultadas para construir esse curso, então é muito trabalho. E ali a gente discute aquilo que é a base do pré-natal, né? Sempre buscando dar segurança para que o profissional possa tomar decisões de forma segura, racional, né? Esse é o nosso objetivo, viu? Então acho que fica aí. Profissional, o pré-natalista tem que tomar decisão de uma forma segura e racional, de forma que ele fique tranquilo e a mulher fique também tranquila e segura, né? É isso.